Vamos lembrar que o Brizola foi vice do Lula. Sim. Teve a grandeza de ser vice do Lula. Sim. Grandeza que nós não tivemos de apoiá-lo em 90 no Rio, depois que ele apoiou o Lula no segundo turno. É verdade. Contra a minha opinião, eu fiz tudo Está registrado aqui no que eu apoiasse. Lula se encontra com Brizola depois do debate para consolidar a unidade das forças democráticas e progressistas e vencer as eleições. No fim do encontro, na madrugada de ontem, Brizola e Lula falaram aos jornalistas. Nenhum de nós quer acabar com as divergências que existem entre o nosso partido, porque senão seria um país de um partido único, e nós queremos pluralismo político nesse país. O que nós estamos dando uma demonstração é que estamos preparados politicamente para elaborar um programa para salvar esse país da mão da direita. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Bittar, vocês não estão abrindo a guarda para a direita. Vocês não estão, em função dos interesses partidários, vocês não estão assumindo uma posição que pode incorrer numa grande censura da população. Pode fazer a pergunta. Como é que nós, que estávamos unidos no segundo palanque, no segundo turno, naquele palanque maravilhoso, como é que agora essa união não funciona, não serve? Candidato Jorge Bittar tem 2 minutos para a resposta. Esta eleição, como a eleição do ano passado, se dá em 2 turnos. Primeiro e no segundo turno. O primeiro turno de uma eleição em 2 turnos é o momento de cada partido apresentar seu projeto. Nós, do PT, junto com o PSD, somos um partido organizado nacionalmente, que temos um projeto de mudanças para esse país que foi tão bem expresso pela candidatura de Lula à presidência da República. Nós somos um partido organizado em todo o estado do Rio de Janeiro. Por isso, por esta estrutura, é que Lula chegou ao segundo turno das eleições passadas. Se valesse as considerações do candidato do PDT, Lula não teria que ter sido candidato no primeiro turno do ano passado e não teria tido a chance de chegar ao segundo turno e de apresentar a sua proposta avançada, a sua proposta de natureza social profunda à população brasileira, e só não o elegeu porque ele foi vítima de uma fraude muito grande. Nós brasileiros, nós cidadãos do Rio de Janeiro, sabemos disso. Entendo que nosso partido tem o pleno direito e até o dever de apresentar um projeto à população do Rio de Janeiro que supere tudo aquilo que os governos passados não conseguiram resolver. Os governos passados e o atual. Nós temos um projeto para o estado do Rio de Janeiro, que é um projeto de um partido que, como eu costumo dizer em bom português, não tem o rabo preso. Não tem o rabo preso com crime organizado, não tem o rabo preso com o chaguismo, não tem o rabo preso com o poder econômico e tem competência, tem vínculo com as lutas populares, tem compromisso real e honestidade, como estamos demonstrando na Prefeitura de São Paulo, para enfrentar os problemas desse Estado. É por isso que nós assumimos apresentar um projeto à população do Estado do Rio de Janeiro e tenho certeza, este projeto merecerá a confiança e o voto de todo cidadão desse Estado. 1 minuto para a réplica do candidato Leonel Brizola. Povo do Rio de Janeiro, nós acabamos de ouvir a resposta do Bittar. Observe como tem um conteúdo udenista. Há muita gente que desconfia que esses militantes do PT, desse tipo, são uma espécie de UDN que quer se apresentar de tamanco, de macacão. Veja como tem um conteúdo malicioso. Eles têm uma língua venenosa. Francamente, isto é uma resposta que vai ser analisada, julgada pelo povo do Rio de Janeiro. Realmente não passa de uns pretensiosos, não tem proposta nenhuma. Nós vimos a discussão deles em matéria de programa na eleição presidencial. Não tem proposta mesmo. Veja o que estão fazendo em São Paulo e no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Não tem proposta. Eles próprios demonstrando que são uns pretensiosos, uns teóricos, sabe lá que natureza. Será direita, será esquerda, a retórica não engana o povo brasileiro mais. 1 minuto para a tréplica do candidato Jorge Bittar. Primeiramente, governador, sobre São Paulo, aqui está um exemplar da revista Veja, uma revista insuspeita,
que faz elogios enormes à administração de Luiz Erundina em São Paulo. Uma administração insuspeita, porque trata-se de um partido progressista, o PT. Quando uma revista conservadora chega a elogiar um partido como esse, é porque não há como esconder a realidade de uma administração honesta, competente e voltada para resolver os problemas da população mais pobre de São Paulo. Quero lhe dizer que, por conta dessas baixarias que o candidato do PDT já começa a colocar neste debate, é que, por conta de baixarias desse tipo, é que o candidato do PDT não chegou ao segundo turno das eleições passadas, porque no ano passado ficava no bate-boca, não apresentou projeto à população brasileira. Foi porque Lula tinha e tem um projeto à população brasileira, um projeto de desenvolvimento, com distribuição de renda, com justiça social, para beneficiar o povo pobre desse país, que Lula chegou ao segundo turno. Não é com bate-boca, senhor Brizola. 1 minuto para a tréplica do candidato Leonel Brizola. Na verdade, povo do Rio de Janeiro, quem atua com preconceito, como é o caso do Bittar, e sobretudo quando faz afirmações realmente incompreensíveis para um homem do seu nível, falando em rabo preso e cumplicidade com a criminalidade, não sei o que mais. Claro que quando fala sobre o CIEP, sobre a escola pública, ó, desanda, porque eles, no fundo, eles têm dificuldade de falar em favor da escola pública como nós. E não foi falta de dinheiro, porque gastou-se 230 bilhões de cruzeiros para a encampação das empresas de ônibus, que não serviu para nada. Havia recursos do BNDES e o governo do Estado recusou, porque só aceitava se entrasse no Caixa Único. Um Caixa Único que não dava destinação clara desses recursos ao metrô. Quero dizer que não houve vontade e não houve competência no governo de Brizola para que nós dessemos continuidade a essa obra importante que é o metrô, sobretudo para a população mais pobre da Baixada, da Pavuna, de Irajá e de outros lugares. A tréplica do candidato Brizola. Eu nunca pensei que o Bittar fosse tão desinformado, fosse capaz de afirmar conceitos com essa coragem sob o desconhecimento das coisas. Na verdade, era um outro tempo, nunca houve recurso à nossa disposição por parte do BNDES. Era uma outra época, o metrô se construía num sacrifício inaudito para o nosso governo. Tratamos de intervir nas empresas de ônibus adequadamente, numa política séria. E nunca como fez um prefeito lá de Porto Alegre do PT, que fez a campanha dizendo que ia estatizar, que ia encampar, que ia expropriar, que o poder público ia explorar o transporte coletivo. Está lá. Tomou algumas medidas, voltou atrás e está lá aquele desastre. É a visão do PT. Por essas desconfianças que me assaltam, volta em meu espírito, sobre a natureza do PT. O PT é uma espécie de um aparelho, tem a pretensão agora de vigiar, de julgar. Eles são os puros, francamente. Eu nunca vi tanto dinheiro estrangeiro distribuído nesse país, senão agora, através dos organismos que trabalham com o PT. Mas é verdade, vocês nas campanhas estão cheios de dinheiro. Eu, francamente, assisti, nos custa muito, olha, e nos custa muito. Mas vocês chegam a ter até... Boa parte não é permitido. Um estúdio de televisão, uma estação de televisão, veja essa maravilha que apresenta. Depois anda com essa história de Partido do Trabalhador, nós somos trabalhadores. Vamos convir, povo do Rio de Janeiro. Eu realmente vim para esse debate com uma carga de paciência.